Mesmo com nuvens, tá bonito, né, galera? Dia de dono de casa, ó. Dia de fazer contas. Tem até um alicate ali. Tem 1000 coisas pra fazer. Mas o que eu decidi? Vou gravar um vídeo. Olha isso, a gambiarra aqui, mano. Ele fica muito folgado. E aí eu coloquei isso aqui. Quando a gente põe no tripé fica bom. Então vamos pôr no tripé. Ah, que beleza, hein? Vou deixar essa daqui, cara. Um violãozinho pegando fogo. É mais simples e tudo mais. Muito preto, mas é aquilo. Eu sempre tive muita roupa preta. Sou do rock and roll, ou pelo menos era. E aí, cara, tem que usar. Pelo menos essa é bonita, olha só. Bom, galera, eu recebi um comentário que eu achei bem interessante e pertinente. Até obrigado pelo seu comentário. Quando eu estiver fazendo esse vídeo, você vai saber que é você. Logicamente, se você postou lá, é legal, você concorda que esteja exposto a sua história, porque muitas pessoas podem ler. Eu acho interessante que leiam justamente para aprender e para entender que cada história é diferente aqui, né? Cada situação é diferente, né? Principalmente quando você vem de casal e algumas coisas têm empecilhos, né? E aí eu fiz um vídeo falando da nossa situação atual, onde a gente perdeu a qualidade de vida, né? A gente morava em York, trabalhava em York, agora a gente mudou de cidade porque conseguiu comprar uma casa, que é uma coisa boa, mas perdeu na qualidade de vida da Camila, porque para mim de carro é 25 minutos, para Camila é 1 hora, e eu já contei essa história em 2 vídeos atrás. Então assistam os vídeos e para entender esse contexto quando a gente perdeu, como a gente perdeu a qualidade de vida. E ele fala, cara, a grande diferença aí é que vocês lutam, mas conseguem conquistar as coisas, estão comprando casa, carro, etc. Aqui no Brasil a gente luta apenas para sobreviver. É impensável para muitas pessoas comprar uma casa. Infelizmente o Brasil, né, a questão governamental afeta muito a gente, e isso já vem de 30 anos, não é de hoje, né? Muita gente fala, o problema é agora. Não, o problema vem de antes, né? Ninguém conseguia comprar casa. As pessoas conseguiram ter crédito, né, durante um período que, legal ter crédito, só que pagando juros super altos para os bancos, ou seja, quem ganhava era o banco, e muitas pessoas perderam suas casas, conseguiram comprar, mas acabaram perdendo e tudo mais. Então essa questão econômica é muito relativa, até porque no Brasil, né, eu vejo pessoas fazendo vídeo aqui falando de cartão de crédito, não tenha cartão de crédito, não sei o que. No Brasil, principalmente porque as pessoas estão muito cansadas, muito estressadas, elas ficam muito ligadas na televisão, e televisão é propaganda. Eu venho da área de publicidade e propaganda e sei o quanto isso foi feito para entrar na cabeça das pessoas e fazer as pessoas quererem ter até o que não podem. E aí as pessoas entram em cartão de crédito. Quando você entra em cartão de crédito para pagar uma conta, para comprar uma comida, para suprir uma necessidade básica e necessária, eu acho ok, não tem escapatória. Não é bom, mas você não tem escapatória. O problema é quando as pessoas começam a usar, principalmente no Brasil, o cartão de crédito para comprar coisas que elas supérfluas, que elas não precisam, trocar de celular todo ano, comprar aquela roupa da moda super cara, né? Eu falo, eu tive um Nike na minha vida, tá ligado? E as coisas mais caras que eu tive na minha vida eu comprei ou com a minha mãe, ou com a minha irmã, ou com a Camila, porque elas falavam, não, você tem que ter, é aquele pensamento, não, você tem que ter, você trabalha, você merece. Eu comprei uma jaqueta de couro que na época eu acho que eu paguei, acho que R$ 300, mas isso faz uns 15, 20 anos. Cara, eu nunca usei essa jaqueta porque logo depois eu vim pra Irlanda e ela não aguentava o frio, então, e ela era muito folgada, não vestia bem, não sei. Tanto que depois eu acho que até dei ela. E nunca usei, nova. Então eu acabei gastando um dinheiro que eu não precisava, né? E o Brasil ele é muito injusto. Então no Brasil a gente tem que tentar se suprir, né? Principalmente a galera que tá mais para baixo, né? Eu já tive lá embaixo, já ganhei muito pouco. Só ganhei bem quando saí do Brasil, né, no meu último ano. Então isso aí é coisas que vão acontecendo na nossa vida. O Brasil realmente, economicamente, ou você é muito prendado, passa muita vontade, deixa de comprar muita coisa para poder ter uma vida melhor, ou você vai estar endividado e devendo de dinheiro pro banco, cartão de crédito e tudo mais, né? Ele colocou, tive a oportunidade de morar aí, morei de fevereiro a setembro de 2019. Meus planos todos deram certo. Já estava quase sendo efetivado, mas aí minha esposa deu para trás. Isso acontece, cara. Isso é uma coisa que infelizmente acontece. Quando eu voltei pro Brasil, eu conto aqui várias vezes a minha história, eu morei na Irlanda de 2007 a 2010, eu cometi um erro na minha vida, que eu falo que foi ter ido pro Brasil de volta, né? Teve também, eu caí naquela de propaganda, o Brasil tava indo bem, o governo velho, o governo antigo metendo propaganda, falando que, tamo prosperando, tamo não sei o que, o Brasil não sei o que, só propaganda falsa, só mentira. E aí eu falei, não, o Brasil tá desenvolvendo, eu vou voltar pra lá, porque lá eu consigo ter um cargo maior. E aí eu voltei pro Brasil em maio de 2010, eu fiquei de maio até o outro ano. Desculpem a minha voz aí que tá meio zoada por causa, acho que do pólen, não sei, cara. Tô meio com alergia, uma dor de garganta aqui. E aí voltei pro Brasil, fiquei desempregado de maio
até janeiro. Por quê também? Porque eu não queria pegar telemarketing do Walmart, tá ligado? Me chamavam só para telemarketing do Walmart, sendo que eu já era formado em publicidade e propaganda, tinha experiência internacional, e aí que eu comecei a dar aula de inglês em empresas, que ia me pagar praticamente a mesma coisa, e eu não ia estar no telemarketing ligando para os outros. Eu falo, eu odeio questão de vendas. Gente que é muito vendedor, ele tem tendência a fazer uma falcatrua. Por isso eu sempre falo, desconfie de pessoas que só falam coisas boas e que só mostram coisas boas. Hoje em dia a gente tem um problema, fica todo mundo, tal pessoa é tóxica, essa pessoa é pessimista. Você tem que saber o limite, e é muito difícil, você tem que ter muita noção da realidade para saber o limite entre o que é realidade, uma pessoa realista, e uma pessoa pessimista. A pessoa pessimista é aquela que tudo dá errado sempre. A pessoa realista é aquela que vai te dar os pontos. Pô, se acontecer isso, pode acontecer aquilo. Você tem que... É o que eu sempre faço. Se você tomar essa decisão, o que pode acontecer? Quando a gente tomou a decisão da casa, a gente sabia que podia dar problema com a questão do trabalho. No início, é sempre a gente falar, a gente aguenta. Só que depois que você tá na situação, você já começa a ficar, né, tenso. Você fala, pô, tá me estressando, não tá me dando tempo de viver na minha casa e tudo mais, que foi o que aconteceu com a Camila. Então, isso tudo aí vai pesando. Eu fiquei 1 ano desempregado, consegui um emprego, acho que por 1 ano, 1 ano e meio. Saí desse emprego, fiquei mais 1 ano desempregado. Nesse 1 ano que eu estava desempregado, aí eu e a Camila a gente chegou a terminar, porque eu consegui um emprego na Alemanha, que eu já falei aqui várias vezes, não me pagava nem as contas do Brasil, era simplesmente para eu ir para lá e viver na Alemanha, mas eles davam contrato, davam tudo. E eu falei, pô, é uma oportunidade. A gente terminou. Né? Nesse caso, ele já estava aqui na Inglaterra, e a mulher dele, ou questões pessoais ou questões psicológicas, decidiu, não estava aguentando o tranco, e ele, como parceiro, acabou voltando, né? A Camila a gente terminou, tá ligado? Acabou. E aí eu fiquei no Brasil, e aí no final fiquei pensando, eu vou vir para a Alemanha, não vou conseguir pagar minhas contas nem nada, ou seja, terminei meu relacionamento, vou ficar longe da minha família, só para viver sozinho lá. Pelo prazer de viver sozinho lá, não. Eu tenho que conseguir alguma coisa, eu tenho que conseguir prosperar no lugar onde eu vou, eu tenho que conseguir ajudar minha família que nem eu ajudei, né, nos últimos anos. E isso não seria possível, então decidi ficar quieto. Voltamos, e eu não citei mais a situação de sair do Brasil, nem falava mais em sair do Brasil, porque, né, isso podia afetar o nosso relacionamento. Fiquei quieto, né, continuei com os projetos no Brasil, de construir casa, de viver e tudo mais. E o Brasil realmente é muito difícil. Um dia eu vou mostrar para vocês aqui o que eu fiz, né, desde quando eu saí da Irlanda até agora, para você ter ideia. Ou você tem muito dinheiro e desenvolve, ou você vai ali aos trancos e barrancos com as situações. Imagina, eu voltei para o Brasil, fiquei 1 ano desempregado, trabalhei 1 ano, depois fiquei mais 1 ano desempregado. Eu sempre precisei ter caixa para poder ir levando, porque o Brasil começou a definhar novamente. E aí em 2015, a Camila, por vontade própria, decidiu tirar o passaporte português e falou, vamos embora. E ela era a única pessoa que estava segura, porque ela era funcionária pública, eu não, embora eu ganhasse mais que ela. E é aquilo, são escolhas. Naquele momento eu decidi largar minha carreira de ser gerente de uma empresa grande do Brasil, acho que uma das maiores de warehouse, e acabei decidindo ir embora. Veio super a calhar no momento? Veio, porque meu contrato estava para acabar e os caras iam me cortar também, né? Não sei por que motivo, e eu acabei juntando o útil ao agradável. Foi bem na hora. Eu ia pedir a conta e eles acabaram quebrando meu contrato, aí melhor para mim, porque aí eu consegui pegar também uma espécie de rescisão contratual quando você é PJ, né? Quando a cláusula de contrato. E aí ele fala, né, que teve que voltar para o Brasil, agora não consegue entrar mesmo tendo documentos, né, por causa da questão do Brexit e tudo mais, e tá lutando lá no Brasil. Cara, o que eu falo é assim, não deixe de lutar, continue fazendo o seu corre aí, como a gente fala em São Paulo, porque realmente é difícil. No Brasil, se você já tem um emprego, se você conseguiu voltar e conseguir um emprego, né, você, sua esposa, vocês já estão na frente de muita gente, porque a situação está muito difícil. Minha irmã chegou a ficar desempregada 3, 4 anos aí no Brasil, fazendo trabalhos temporários, né, trabalhos de contrato PJ, porque não conseguia um emprego. O Brasil realmente é muito complicado para isso, e aqui a Inglaterra vai ficar também, principalmente agora, depois da pandemia. Como que a gente lidar com essa situação, né? Eu já dei exemplos aqui quando eu falei de um colega meu que ficou 3 semanas lá na Irlanda e ele desistiu e foi embora. E vou falar, é aquilo que eu já contei aqui. Eu cheguei na Irlanda pesando 70 quilos, cara. Fiquei com 58 em 3 meses. A cabeça vai a 1000, tá ligado? E é difícil de você conciliar. Tem gente que vai se dando melhor.
essa minha experiência na Irlanda meio que me calejou para o que eu vivi agora. Só que tem aquela questão, depende de onde você vem, né? Imagina, eu vim de algo muito baixo, é meio clichê, todo mundo fala que veio, mas realmente eu nasci em Osasco, morei em Itapevi, depois mudei para Barueri, a gente foi progredindo ao longo de décadas, né? Não é coisa que você fez de uma vez, ganhei na bolada, comecei a ganhar muito e meu pai foi subindo, meu pai era metalúrgico e a gente sempre passou, digamos assim, apertado nas coisas. E aí quando a gente conseguiu as coisas, a gente se sente melhor. Só que se você tem uma decaída, isso pode afetar o seu psicológico. Imagina, eu vim para Irlanda para trabalhar, comecei a trabalhar em pub, teve vários perrengues, eu conto aqui, vou tentar deixar os vídeos todos aqui também no card, e a gente vai moldando isso na nossa mente. Mas muita gente que vem com um cargo, que tinha um cargo fixo, né, tinha um cargo estável, uma vida estável no Brasil, acaba não tendo psicológico. Imagina, eu vim para cá e eu era gerente dentro de uma empresa gigante, fora as filiais em outros estados do Brasil, né, que eu também viajava. Então, eu tinha um feedback, eu era um líder. Quando eu cheguei aqui, eu deixei de ser o líder, cara, eu passei a ser o peão de novo, praticamente. Né? Fui trabalhar de garçom, depois fui trabalhar de coordenador, que é razoável na minha área? Né? Tem coordenador e tem gerente. Já fui gerente assistente, legal, lá em Londres. Só que você não tá no mesmo nível, você não tem o poder de decisão. Você é aquele cara que é mandado, por mais que às vezes você vai achar, pô, faz coisa errada. Hoje em dia, por exemplo, o que eu falo desse trabalho que eu tô, né, que eu até comentei em outros vídeos, por a head office do meu escritório, ela não sabe fazer um Excel simples, cara, tá ligado? Esses dias eu mandei um Excel pra mulher sem os filtros, coloquei os filtros em cima, era só ela escolher os filtros e achar a informação que ela queria. Ela me deu uma chamada falando que não tinha informação. Eu falei, não, você só vai ali no filtro e coloca qual que você quer. E essa pessoa tá lá ganhando seus 45 mil libras por ano. E eu ganhando menos da metade disso. Então é muito relativo. Você lidar com isso pesa bastante. Você tem que ter um controle emocional muito grande, né? Um controle administrativo, principalmente por questões de finanças. Sempre falo aqui que a gente em Londres ganhava bem mais do que aqui. Então foi controlando. E agora aconteceu também o infortúnio aí da Camila bater esse estresse por causa da questão do trabalho e tudo mais. E ela ter que vir pra cá pra ganhar menos. Ou seja, vamos ter que apertar mais. A vida é assim, ela não é fácil aqui. Por isso desconfie de pessoas que só mostram coisas boas, onde tudo parece fácil. Principalmente se você veio do Brasil de um cargo estável, mais alto, de um outro nível, onde você tem universidade, faculdade, pós-graduação, etc., que nem eu tenho, e aí você cai num cargo mais baixo. Isso afeta muito a cabeça da galera. É muito difícil, porque aí você fala, o meu chefe, por exemplo, é uma pessoa que está menos capacitada do que eu para fazer determinada função. E você consegue analisar isso. E aí você começa a se depreciar também, né? Imaginar onde é que eu vim parar, o que que aconteceu, né? Se eu for ver, em Londres eu ganhava o dobro do que eu ganho aqui. Em 2 anos eu perdi o dobro de salário, né? Ou seja, decadência, será? Só que foi essa escolha que me deu a chance de comprar casa, porque aqui eu consegui um emprego permanente. Lá em Londres, por questões de contrato, por questões de concorrência, eu trabalhava ou como contrato ou como temporário. E aí eu não conseguia me efetivar. Na hora que eu fui me efetivar, a minha empresa perdeu o contrato. Então, isso tudo vai pesando, né? A vida não é fácil para quem vem para cá, né, independente do setor, lógico, existem casos de pessoas que vêm já com emprego garantido, conseguem, né, ter uma estabilidade já garantida. Tem gente que consegue a vaga, tem gente que nem precisa de documentação, a empresa dá documentação, que é o que aconteceu comigo na Alemanha. Mas isso é tudo muito relativo. Então, cara, eu só tenho aí a te motivar também, te agradecer aí pelo comentário e passar essa informação pra galera entender que tudo você tem a parceria, tem a vida de casado, por exemplo, ou a vida de solteiro. Eu tava solteiro quando eu decidi voltar pro Brasil e eu não precisava. E foi um erro, porque no Brasil ele me definhou, porque depois eu ainda fiz pós-graduação aos trancos e barrancos. Porque se você for ver, eu fiquei 5 anos no Brasil, de 2010 a 2015. Só que eu fiquei desempregado 2, praticamente. Praticamente 2 anos, deu 1 ano e meio mais ou menos de desemprego no Brasil, né? No começo e depois no meio, antes de eu decidir vir embora. Porque aí eu decidi vir embora, eu saí da empresa na sexta, na segunda eu tava pegando um avião para vir para cá. Então, ali foi meio planejado. Mas quando a gente não tem esse planejamento, o Brasil já é muito difícil por natureza. Por isso que você tem que se privar de várias coisas, às vezes controlar mais, mas também, outra coisa que eu queria falar é assim, não deixe isso te derrubar. As coisas podem mudar. Imagina, eu e a Camila, a gente chegou a terminar a nossa relação
por causa de eu só falar de querer ir embora, eu só tentar ir embora e ela falar eu não vou sair pra chegar lá ser estudante e depois ter que voltar que nem eu fiz. Toda a razão, imagina, você largar seu emprego público, onde você tem a sua garantia para sair do país com uma pessoa e depois ter que voltar, porque você não tem a documentação. Então, não era isso que a gente queria. Quando ela tirou a cidadania portuguesa, a gente decidiu sair e falou, é definitivo, independente do que aconteça. Voltar vai ser prejuízo, porque se voltasse, ela não ia ter a vaga dela de volta, de funcionária pública, eu não ia ter a minha vaga de gerente de facilities de um grupo de empresas. Ou seja, isso ia pesar mais ainda. Então teve o peso de largar tudo isso, teve o peso de quando chegar aqui você não conseguir algo do mesmo nível, né? Ter que meio que se rebaixar. E isso faz parte. E você tem que ir moldando o seu psicológico e tentando viver da melhor forma possível com o que você tem, para isso também não te derrubar. Porque tá cheio de gente que vem e aí chega aqui e tem uma vida estável também. Só que mesmo com a vida estável aqui, por ela não ter o mesmo nível do Brasil, às vezes, a pessoa não aguenta. E no Brasil, por exemplo, no meu último ano, né? Não nos outros, mas no último ano eu ganhava mais do que eu jamais ganhei aqui. Ou seja, se eu ficasse pesando na questão financeira, era melhor ter ficado no Brasil, entendeu? Só que no Brasil tem aquela estabilidade financeira, instabilidade econômica e tudo mais, você não sabe o que vai acontecer. Talvez pudesse ter ficado desempregado e aí eu tava tendo um custo de vida muito maior, né? E aquilo que eu falei, ajudo minha família e tava difícil e ainda tá difícil daqui eu consegui ajudar minha família quando a Libra tava lá embaixo. Agora a Libra tá lá em cima e eu não tenho como ajudar. E isso são coisas da vida que vão pesando, né? Então, quer dizer, principalmente a galera que trabalha em trabalho pesado aqui, seja de cleaner, trabalho de warehouse e tudo mais, não existe vida fácil. Talvez ninguém mostre, né? Quando você não mostra é uma coisa, né? Omitir essa informação é uma coisa, mas dizer que tá lindo, maravilhoso, que tá tudo sucesso, não. Ou só mostrar a parte de sucesso, né? A vida da gente é normal, galera. A vida até dos caras famosos é normal, senão gente famosa, rica e bilionária não tinha depressão. Vai ter depressão porque algo na vida dela tá insatisfazendo ela de alguma forma, mesmo com tudo que ela tem. Então a gente tem que lidar com isso e, cara, tentar se motivar e as coisas mudam. De repente alguma porta se abre aí, seja na minha situação se abriu, a Camila decidiu sair, eu abri mão do meu trabalho que ganhava muito mais, ela abriu mão do dela que também ganhava muito mais, e aquilo. Mas quando você tá em casal é isso, alguém vai ter que abrir mão, né? Mesmo ele estando se dando bem, ele abriu mão para voltar pro Brasil, talvez porque ela não estava se adaptando. Então é da parceria ali, da ajuda e da força de determinação de cada um ou dos dois, mas é pessoal, então vai de como cada um consegue entender, interpretar, aceitar e se desenvolver dentro da sua realidade. E, é aquilo que eu sempre falo, foco no que você quer, porque se você focar no que você acha que você está perdendo ou que você perdeu, é depressão. Imagina, eu ganhava mais no Brasil, quando eu estava na Irlanda eu viajava e vivia muito mais e ganhava mais do que aqui, ou seja, sair da Irlanda para o Brasil foi um erro, sair do Brasil para cá alguém pode encarar como um erro, muita gente, muitos dos meus amigos quando eu fiz isso falou que era loucura. Então é muito relativo assim, vai de como você também, não só como encara, você não tem que encarar tudo como se fosse o paraíso, tô lascado, porque às vezes você está trabalhando num trabalho pesado, sendo humilhado por gente menos qualificada do que você, né? Porque gente ruim, gente, eu já falei, tem em todo lugar. A Camila passou perrengue, eu já contei aqui, eu já passei perrengue numa empresa, inclusive vou deixar o vídeo aqui, é um vídeo onde o cara foi sincero comigo, o gerente, só que tinha uns funcionários lá que faziam da sua vida um inferno, cara. E eu larguei tudo e vim pro norte por causa disso. Falei, não dá, cara. Então, cara, eu me solidarizo aí com a sua história. É um caso que é muito frequente aqui, acontece muito. Tem muita gente que às vezes fica aqui, fica sofrendo, não aguenta. Eu tenho amigos que vieram pra cá e tiveram sucesso, cara. O cara trabalhava em TI, ganhava bem, a namorada dele não tava legal, não gostava daqui, e o cara também desistiu, tá ligado? A gente morou junto com um casal que fez isso, tá ligado? Só que eles sabiam que eles iam vir pra ficar 4, 5 anos pra ter experiência, sei lá, juntar uma grana, viajar e tal. Só que eu via o quanto pesava pra eles estar aqui, às vezes no clima frio, tá longe da família, né? A gente passa por isso, eu também passo por isso, né? Que nem agora com questão de pandemia e tudo mais, eu me sinto de mãos atadas. Às vezes eu quero ir pro Brasil ajudar minha mãe, terminar a casa dela, fazer a mudança, né? Fazer os corres que eu preciso fazer no Brasil, eu não consigo sequer sair daqui, também não consigo mandar dinheiro porque a nossa questão financeira baixou. Então a vida, ela é complicada, cara, é um jogo de xadrez, a gente dá um passo, acontece outro, e às vezes a gente tem que voltar um passo atrás por causa de alguém que a gente ama, e às vezes a gente tem que desistir. Mantenha o seu pensamento, mantenha o seu foco no que você quer, continue dando os seus passos. Então é aquilo, você tem que continuar tentando para também
quando você tá fora, principalmente com família, com outra pessoa, né, é você balancear tudo isso e a outra pessoa também tem que estar bem, senão vai acontecer o que aconteceu aqui. Comigo já aconteceu antes mesmo da gente sair. A gente chegou a terminar antes mesmo de sair, porque, né, só ouvia eu falar. Isso só de ouvir falar. Imagina se você já tá no país, né? E às vezes a pessoa também sente, pô, a pessoa tá se desenvolvendo, eu não consigo sair do meu lugar. E não é bem assim, né? Cada um tem seu tempo, cada um tem a sua mentalidade. E é aquilo, tentar se ocupar, correr atrás. Por mais que às vezes fale, eu não falo inglês, não tô conseguindo, tenta, pega qualquer coisa, vai se ocupar. A mente desocupada é o que mais atrapalha, principalmente em decisões importantes que nem é viver fora, continuar vivendo fora, sair do país, né, comprar uma casa ou comprar um carro, qualquer coisa que seja, né? E é aquilo, não se deixar levar também por isso. Muita gente está aqui e se ocupa demais e também gasta seu tempo com coisas inúteis e com supérfluos para viver suprindo aquela necessidade. Eu tô aqui, mas a compensação é que eu consigo trocar de celular todo ano. Eu tô aqui, mas a compensação é que eu consigo trocar de carro todo ano. Isso é só dinheiro, só que você fez isso porque você trabalhou muito e às vezes deixou de viver, deixou de descansar, passou estresse, porque em qualquer lugar que você esteja lidando com pessoas, vai ser complicado, cara. Lidar com pessoas, principalmente em outra língua, às vezes a pessoa fala uma coisa, você entende errado, às vezes você fala na sua língua, a gente tem uma forma de falar em português que a gente às vezes meio faz automaticamente em inglês e parece que você está sendo mal educado, e isso pesa às vezes ali, gera um conflito dentro do trabalho e tudo mais, simplesmente por uma palavra que você falou sem usar a questão mais formal, né? E isso pode gerar conflitos em todas as áreas, cara. É complicado assim, a vida aqui não é fácil, você tem que tentar fazer dela o mais fácil possível, por isso que às vezes eu até me isolo um pouco, me isolei bastante nos últimos anos, e principalmente a galera que vive em comunidades brasileiras, às vezes ela se envolve em questões que não tem nada a ver com ela, né? Fica aquele fofoquinha daqui, fofoquinha dali, e esse tipo de coisa a gente sempre evita também. A gente só se aproxima de pessoas que não vivem nesse âmbito, né? Porque tem gente que vive. A gente já foi em bairro de brasileiro lá, cara, e você vê eles conversando, um metendo pau no outro, falando de ciclano, falando de beltrano e tudo mais. E aí parece que tá sempre aquele Big Brother interno. Então, falando nisso, não assistam televisão. A gente também tem que parar com esse negócio de que tudo tem que ser feliz, tudo tem que ser bonito, tudo tem que ser só sorriso. A vida não é uma rede social, mano, onde tudo é fake, tá ligado? As dancinhas são fake, os momentos são fakes, é tudo armado, né? Não precisa ser armado assim. O YouTube tá cheio de esquema armado, onde a pessoa programa o que ela vai fazer, o que ela vai falar, para ela não falar coisas ruins, para ela não falar coisas tristes, para ela não falar da realidade, ou para ela moldar a realidade de uma forma que pareça que é só sucesso, só alegria. E aí quem assiste isso fala, pô, mano, a vida do cara é só alegria, a minha é ruim, eu sou um incompetente, eu sou um irresponsável, eu sou um cara de má sorte. Será que é isso? Ou será que a pessoa está fingindo aquilo o tempo todo? Isso acontece muito aqui na internet, infelizmente, né? É uma coisa que dá view hoje em dia. Dá view você ser o coach, você ser o cara bem sucedido, você ser o cara que só acerta. Eu invisto na bolsa aí há 2 anos, cara. E só até agora não deu lucro. Tipo, se tivesse na poupança tinha dado praticamente o mesmo, porque o Brasil tá muito volátil. E aí tem gente que fala, nossa, eu fiz aqui, deu sucesso. Deu sucesso na projeção da pessoa, mas na real, às vezes ela perdeu muito de um lado e ganhou um pouquinho mais do outro. É isso que é. Então a propaganda hoje molda muito as pessoas, molda muito a cabeça de todo mundo em relação a várias coisas. E lógico, se ocupe, se envolva com o que você gosta, com o que você é capaz de dar conta também. Né? Não adianta às vezes você se envolver com coisa que você não dá conta e que vai virar uma preocupação a mais para você. Que nem eu falei aqui de investir em bolsa. Quem não tá acostumado, cara, vira uma dor de cabeça, vira até desespero de você ver que você colocou 5 mil reais e virou 3 de um dia pro outro. Então você tem que ter muito cuidado com tudo, sempre com o pé no chão, para você se manter estável, buscando a sua estabilidade emocional, financeira e etc. Mas sempre com calma e continuar perseverando e lutando aí pelo que você quer, que aí uma hora vai acontecer, cara. Olha o que aconteceu comigo. Achei que eu nunca mais ia sair do Brasil quando eu voltei em 2010. E as coisas mudaram, e as coisas mudam. Principalmente quando você tem um objetivo e vai lutando, mesmo que sejam degraus muito curtos, né? E que você acha que vai demorar muito. Porque hoje em dia a gente também quer tudo muito rápido, muito urgente. Isso atrapalha demais, cara, a nossa vida. Sabe, deixa a gente frustrado, frustra a gente demais porque a gente tem pressa pra tudo. E lógico, a vida é curta, a gente não sabe se vai viver até amanhã ou não. Tudo isso complica, mas é aquilo, cara. A vida é assim. Continue a todos aí focando nos seus objetivos, dando seus passos para chegar neles, por mais que seja difícil.
né? Tentar fazer tudo da forma mais correta possível para também não ter percalços, né, em coisas inesperadas ou esperadas, né? Quando você faz algo de errado, você sabe que pode dar errado. Então é isso. Beleza? Então esse foi o vídeo, espero que ajude aí a galera a gente aprender com as histórias. Cara, tem muita gente deixando comentário muito bom nos nossos vídeos, muito grandes e que são legais de você ler. Eu não vou falar de todos aqui, quando eu falo de carro, tem também um rapaz que ele sempre posta coisa, ele joga as experiências dele, às vezes são totalmente diferentes da minha e contrárias ao que eu disse, mas são muito legais também de a gente ver, porque tudo pode acontecer de todas as formas. É aquilo que eu falo, você ter competência, sorte, organização e dar o seu melhor sempre, mas mesmo assim não quer dizer que vai dar certo, né? Ou pode ir dando certo por um período e depois começar a dar errado por outros motivos. Então a vida é isso, cara. Gostaria de que isso aqui chegasse ao máximo de pessoas possível para mostrar a realidade. Sei que é um vídeo às vezes meio chato de ficar falando, né? Só num cenáriozinho aqui. Mas é experiência, e o que vale você aprende com experiência, você não aprende com mentiras e com teatro irreal, né, de uma vida perfeita que ninguém tem, beleza? Então é isso aí, um abraço e até mais, valeu galera!